obrigação, é que a gente coloca isso no nosso dia a dia e parece que se a gente não fizer, faz falta. E faz falta, porque para mim o domingo que eu não venho, parece que o domingo não é domingo. Então, agradecendo a presença de todos, da Carol, que vai fazer a preleção para nós hoje, a Carol e a Carolina Valverde, que está aqui para fazer a preleção do dia. Então, nós vamos, neste momento, cerrarmos nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre por excelência, e trazer, amenizar nosso coração, nossos pensamentos, voltarmos um pouquinho mais aqui para dentro dessa casa, deste ambiente de luz, que aqui está as energias que tanto nós precisamos. E é por isso que a gente gosta, a gente precisa de vir aqui, porque aqui nós recuperamos as nossas energias para a semana, aquelas energias que nós, às vezes, sem pensar, nós deixamos ir embora. Com a tua bênção, Senhor Jesus, nós te rogamos a tua presença junto de nós, e que os mentores dessa casa nos auxiliem a caminharmos na retidão dos caminhos que o Mestre veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para aqueles que ainda procuram um Deus, um Jesus, em determinados lugares tão longe do nosso coração. E nós sabemos que a tua presença está sempre junto de nós, ao nosso lado, dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos. E neste momento nós te rogamos, Senhor, a paz para o nosso país, a paz para o nosso planeta. Mas, primeiramente, nós rogamos a paz para nós. Porque se nós não começarmos a formar essa paz dentro de nós, como é que nós vamos querer rogar a paz para o mundo se nós não temos a tua paz, aquela paz que tu disseste? Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então, gratidão, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui e que nós possamos levar para o nosso dia a dia todo o ensinamento adquirido hoje. Que a tua presença seja constante em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que nós deixamos-nos levar pela incerteza, pelo medo, pela ansiedade, pensando no amanhã. O que vai acontecer? O que vai acontecer está na mão de Deus. Nós temos que pensar que nós estamos neste barco, mas este barco tem um piloto muito excelente. Esse piloto jamais vai deixar esse barco naufragar, como ele não deixou o barco naufragar lá no lago de Genezaré. Ele também está. Então, aqueles que estiverem com o pensamento voltado, adentra este barco para acompanharmos na companhia de Jesus, para podermos passar por todos os empecilhos que aparecer na nossa frente, nós possamos vencer com o Cristo do nosso lado, com os nossos mentores amigos. Então, neste momento, nós te rogamos, ser conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com a palavra da nossa companheira Carol. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu separei para a gente conversar uma mensagem. Na verdade, é para a gente conversar um pouquinho sobre o livro Entre a Terra e o Céu. Esse livro, ele faz parte da coleção de André Luiz, e eu achei interessante a gente separar o enredo principal dele para a gente trocar uma ideia
porque no próprio prefácio desse livro, Emmanuel faz uns comentários que me chamaram muito a atenção. Porque ele fala assim no prefácio do livro: esta obra, ela não vai trazer nada de miraculoso, ela não vai trazer nada de fantasioso ou grandioso aos nossos olhos em questões de milagres. Essa obra, ela vai descrever o nosso cotidiano, os nossos problemas diários. E isso me chamou muito a atenção, porque muitas vezes a gente lê as obras, né, a gente estava até brincando, querendo um milagre imediato. Mas essas obras de André Luiz, elas me chamam a atenção por quê? Eu gosto muito de ter uma imagem das coisas que a gente lê. E eu acredito que muitos aqui também. Então, muitas vezes a gente lê as obras básicas e tantas obras grandiosas do Espiritismo, e a gente fica a imaginar, né? Nossa, uma prece, como é que a prece chega? Como é que a prece atua? Né? Nossa, os fluidos, a mediunidade, a gente lê o livro dos médiuns e lá ele vai descrevendo, né? E a gente vai ficando com essa curiosidade. E essa coleção de André Luiz, em especial, ela nos traz informações que nos ajudam a materializar essa imagem na nossa mente. E isso faz com que a gente entenda melhor como as coisas funcionam. Esse livro em especial, o primeiro capítulo dele, que é intitulado como Em Torno da Prece, vai nos ajudar a visualizar o poder da nossa prece. Então, muitas vezes a gente já sabe, porque a gente já leu em inúmeras obras, no próprio Kardec, a importância de elevar nosso pensamento para que a gente se conecte com a espiritualidade maior. Inclusive, no livro dos médiuns, ele fala, né, da questão da vigilância do pensamento, até mesmo na obra mediúnica, porque lá tem a transcrição de um episódio que ele fala assim: mas por que você deixou que isso acontecesse, né? Que é a descrição da pintacilga lá do passarinho, da comunicação do passarinho, e no final eles falam: não, isso aí foi um espírito zombeteiro. Aí até Kardec diz: pois por que vocês deixaram, né, que isso acontecesse? Para que a gente aprenda a ter a vigilância do nosso pensamento, para que a gente entenda que é a nossa mente que também tem que estar apropriada para receber a mensagem na pureza que ela necessita. Então, não quer dizer que o médium não é o médium que é bom, não é o trabalho que é bom, mas muitas vezes as interferências que a gente deixa vir de fora que nos atrapalham. E é legal que quando a gente pega uma obra, como essa obra do André Luiz, ela vai desenhando para a gente. Eu sou muito visual, eu já imagino tudo, né? Já gosto de imaginar ali, trazendo para o nosso dia a dia, para que a gente consiga colocar tudo isso em prática. Então, Emmanuel vai falar assim no prefácio do livro: em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das nossas paixões, que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Eu adoro Emmanuel porque Emmanuel ele é muito profundo, né? Então ele já vem logo e já diz, né? Sem cerimônia. Aqui a gente vai ver os nossos velhos problemas de amor e ódio. Aí a gente fala assim: não tenho ódio, não tenho receio, não tenho mágoa, não tenho nada. Não, comigo, perdoo fácil, mas quando às vezes a gente não perdoa coisa nenhuma, né? A gente fala que perdoa, a gente fala que não tem raiva, a gente fala que não se chateia, mas no fundo a gente se chateia, né? Eu brinco às vezes com a minha mãe. Fala assim: não me afetou, mas já contou a história 3 vezes. Se não afeta, por que a gente repete uma situação desagradável para todo mundo da nossa família? Ou para qualquer desconhecido? Porque afetou, né? Não, fulano fez isso para mim, nem liguei, mas já contou para umas 10 pessoas. Por que ligou? Não é verdade? Porque quando acontece alguma coisa com a gente corriqueira, que a gente nem liga, a gente nem lembra, a gente não conta para ninguém, porque é tão despercebido. E eu
de tocar nesse ponto, por quê? Porque é assim que a gente começa a perceber aonde estão os nossos pequenos pontos, que a gente está achando que não, mas sim. Repara, não, fulano, não estou magoado com fulano, mas não para de falar com fulano. Opa, então peraí, é um sinal de alerta. Eu acho que não, mas alguma coisa tá, porque se eu não tiro isso do meu pensamento, é porque algo está me incomodando. E aí eu preciso trabalhar isso. E é assim com tudo na nossa vida. E é o que o Emmanuel diz. Esse livro não vai ser coisas, nossa, grandes milagres. Mas ele vai nos trazer a descrição de situações que estão embutidas essas questões e vai ver onde nos leva a cada situação dessa. E é isso que me chama a atenção. Ele vai dizer assim ainda: aqui, os quadros fundamentais da narrativa não são intimamente familiares. Não são intimamente familiares. Coração aflito em prece, mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda fustigada de lutas, o desvario dos ciúmes, o engano da posse, os embates do pensamento, conflitos de emoções. O Haroldo tem uma palestra que ele fala sobre esse livro e ele diz exatamente isso, né? Todos os nossos problemas são gerados nas nossas emoções, no desequilíbrio das nossas emoções, que é o que vai nos levar a agir e reagir em todas as situações da nossa vida. Podem prestar atenção, né? Tudo que nos leva ao engano, tudo que nos leva à dor, é efeito de uma ação ou reação de algo emocional que nos aconteceu, que nos desequilibrou, que nos colocou naquela situação. E aí vem a história que esse livro vai nos trazer. No primeiro capítulo do livro, ele é intitulado Em Torno da Prece. E olha que interessante. Então, o seu Antônio já ouviu essa palestra uns 2 sábados atrás, né? Ele falou assim: não, quando você for lá, fala sobre isso. Eu falei: não, vou falar. Mas o que acontece, Antônio, é tão engraçado que a gente faz uma coisa, né? Mas na hora vai mudando tudo, né? Mas o enredo é sempre o mesmo, né? É o nosso entendimento. E aqui ele vai falar o que no primeiro capítulo sobre a oração? Ele começa o livro numa reunião espiritual com o mensageiro Clarencio e toda a sua turma, falando a respeito da prece. Como que é, né, quando a gente eleva o nosso pensamento, e ele fala falando sobre o entorno da prece. E aí vem a história, que ele começa a narrar que aqui na Terra tem uma família e tudo vai começar com a oração de uma menininha de 11 anos. Para a gente se entrar no enredo. Quantos aqui leram esse livro? Ninguém leu? Provavelmente alguém deve ter lido e não se situou nele ainda. Então ele vai contar a história. Se eu trocar os nomes dos personagens, me perdoe, porque a minha memória anda péssima. Mas a essência da história é a mesma. Ela começa com uma menininha de 11 anos fazendo uma prece em favor da sua madrasta, que está doente. Então, o pai dela, Amário, era casado com a Odila, mãe dela, e eles tiveram 2 filhos. Essa moça, que se não me engano chama Luciana, e o menino, que se não me engano chama Eurípides, alguma coisa assim. Esse menino já desencarnou, muito jovem. E está só a menininha de 11 anos, a madrasta e o pai. E a madrasta está muito doente. E então, o que ela faz? Ela era um espírito muito apegado ao espírito da mãe dela, que desencarnou. Então ela faz uma linda prece, porque essa menina é um espírito já com um grau de adiantamento. E ela faz uma prece pedindo para a mãe auxiliar a madrasta. Que a madrasta está doente, mas ela roga em favor, né, daquela madrasta. E aí o Clarente, no plano espiritual, vai falando que essa prece ela vai subindo, porque o coração da menina estava tão puro, tão verdadeiro, tão conectado com aquilo que ela desejava, que ela queria, que a prece dela sobe. Só que, entendam, ela direcionou a prece para a mãe ajudar. Só que o livro vai nos trazer um conflito ali. Por
porque a madrasta, a Zulmira, está doente, mas quem está obsidiando a Zulmira é a Odila, a mãe da menininha. É ela que está ali também aumentando o sofrimento da mãe, da madrasta. E a gente fala, olha o conflito aí, né? A menininha está olhando para a mãe, ajudar a madrasta, mas o espírito que está obsidiando a madrasta é a própria mãe dela, que está em sofrimento. Mas como Deus é perfeito e quando a gente faz a nossa prece com amor, ela chega, né? Que é o que eles denominam como prece refratável. Ela sobe e ela chega até Clarencio. Por quê? Porque dentro da história tem uma ligação dele, desse grupo espiritual dele, dos trabalhadores dele com essa família. E quando essa prece chega até lá, ele convoca um grupo de espíritos e pede para que eles vão até lá ver o que está acontecendo. E André Luiz está nessa equipe e aí ele vem narrar para a gente os fatos que acontecem e nos trazer o enredo de tudo isso. Então, quando os espíritos chegam até lá, eles percebem que existe uma situação naquela mulher que está doente da obsessão da ex-mulher, porque ela tem muitos ciúmes. Ela desencarnou, mas ela não aceitou que outra mulher estivesse no lugar dela, cuidando dos filhos dela, cuidando do marido dela. Então ela não conseguiu se desprender da essência material dela. Ela não conseguiu ir para um outro lugar, ela não conseguiu ser auxiliada, então ela fica ali. Olha que interessante, porque Emmanuel fala, né? Conflitos da nossa mente presa nas nossas ilusões. Então a gente sabe o quê? Que a nossa vida material, ela faz parte da nossa evolução. E que o que está aqui no momento que a gente desencarna, fica aqui. São aprendizados. Mas quando a gente desencarna, dependendo do nosso grau de evolução, a gente não entende isso, né? E ela não entendeu. Porque, opa, eu morri e aqui já está todo mundo vivendo normal, essa mulher cuidando dos meus filhos, vivendo a minha vida, usando as minhas coisas. Espera lá. E onde é que entrou isso? Conflito emocional. Não é? Que é o que ele vai nos dizer que é onde a gente tem que trabalhar. A equipe chega para lá para fazer todo esse trabalho. E aí eles começam a trabalhar as orações e tudo mais. Mas aí eles vão adentrar mais a fundo no como que aquela situação chegou até ali. E a gente vai ver que dentro da zona dos nossos desequilíbrios individuais, a gente acaba atraindo situações. Por que essa mulher estava conseguindo obsidiar a outra mulher? Porque ela também tinha conflitos. E aí eles vão narrando na história. O que acontece na história? Quando essa Odila desencarna e esse Amaro encontra essa outra mulher, ela está ali, né, obsidiando essa mulher, ela tem muitos ciúmes. E essa mulher, essa atual madrasta ali, ela começa também, porque ela tem, como diz nas próprias obras, aquele desejo central dela ali, aquele defeitinho dos ciúmes, ela já tinha. O espírito desencarnado vem e aguça aquilo. Então ela começa a desenvolver muitos ciúmes da relação que o marido tinha com o outro filho, da relação em geral. E a mulher que desencarnou estava com o quê? Com o mesmo problema, porque ela estava com ciúmes de toda aquela situação. E o que acontece? Um belo dia, essa mulher, que está a madrasta ali, a Zulmira, vivendo todos os conflitos dela, tanto material como espiritual, um dia ela está na praia com as duas crianças, com o menino, que era mais novo, e com a menina. E ela tinha um ciúmes terrível do menino, porque o menino era muito apegado com o pai. O pai fazia tudo pelo menino, eles eram espíritos afins. E esse menino já tinha na programação dele desencarnar cedo, porque ele também era um espírito que já estava num grau de evolução ali, e a necessidade dele era ficar pouco tempo. Mas o que acontece?
essa madrasta, ela acaba atraindo para ela uma situação que ela tinha tantos ciúmes, começa a criar uma raiva da criança, que eles estão na praia, o que ela faz? O menino vai para o mar, como ela não gosta do menino, ela deixa ele lá e sai para andar. O que acontece? O menino morre afogado. E aí o que acontece com essa mulher? Além dela já ter o problema dos ciúmes excessivo, ela começa a desenvolver um remorso e uma culpa terrível. Porque ela tinha até um certo ponto só uma raivinha e um ciúmes daquele menino. Só que esse menino morre. Imagina a cabeça da pessoa. Aí imagina a mãe desencarnada. O que ela começa a fazer com essa outra mulher? Culpá-la, né? A gente não culparia? Poxa, você está aí cuidando do meu filho, você deixou meu filho se afogar, mas meu filho pequeno no mar já não gostava. Emmanuel vem nos trazer essas relações. Do que? Às vezes uma coisinha que a gente julga besta, que é um sentimento de ciúme. Ciúmes é amor, né? Quantas vezes a gente não viu? Ai, tem ciúmes porque ama, porque se preocupa comigo, quando na verdade não. Ciúmes é defeito, é um defeito grave, que pode atrair para a nossa vida situações mais graves ainda, que é o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque ciúmes é posse. A gente acha que a gente tem a posse do outro, que a gente controla a vida do outro, que o outro só olha para o lado que a gente quer, que o outro só gosta das coisas do jeito que a gente quer. E isso a gente acha inofensivo. Mas no decorrer das nossas escolhas diárias, isso pode se tornar um grande problema, porque isso vai atrair para a gente muitas dificuldades. E é o que acaba atraindo aqui no enredo da história. Porque esse menino já ia desencarnar, mas não precisava desencarnar sobre os olhos dela. Mas como ela estava com o coração dela cheio de amargura e ciúmes, ela acaba atraindo uma situação para a vida dela que traz um peso ainda maior para a encarnação dela. E aí eles vão desenrolando essa trama. E por que eu quis trazer essa história para a gente conversar hoje? Para que a gente possa analisar na nossa vida quantos sentimentos a gente cultiva, atitudes e pensamentos que podem estar atraindo coisas maiores que a gente nem precisaria estar vivenciando, mas que a gente está atraindo por conta de ciúmes, mágoas, raivas. A gente começa a criar novas relações com outros espíritos, mas relações negativas, que vão trazer mais perdas para o nosso caminho. Mas a gente não se dá conta. Por isso que o Evangelho nos traz, as causas das aflições anteriores e as causas atuais das aflições. O que são as causas atuais? Aquelas que a gente nem precisaria estar passando se a gente estivesse seguindo o roteiro do Evangelho. Porque eu não estaria traindo. Se essa mulher estivesse seguindo o roteiro de Jesus, esse peso do remorso ela não precisaria estar carregando nesse momento, não é verdade? Esse peso dessa obsessão ela não precisaria. Mas aí como é que a prece vai atuar em tudo isso? E é isso que é interessante. Quando essa menina orou e essa equipe espiritual veio até o lar, eles trabalharam ali todos esses sentimentos, claro que levou um tempo ali, estabilizaram esses espíritos encarnados e depois os deixaram fazer as suas escolhas de acordo com o seu livre-arbítrio. E é isso que Emmanuel vem nos dizer. André Luiz vem nos trazendo o enredo dessa história. A espiritualidade veio, trabalhou, igual a gente acordou hoje, veio para o centro. Muitos de nós temos conflitos, temos situações, porque todos nós temos, porque faz parte da nossa trajetória encarnatória aprender a lidar com as nossas situações. A gente acordou, veio, está se colocando aqui nesse momento de prece. Toda a espiritualidade que está trabalhando, eles sabem os nossos conflitos, eles sabem o ponto central do que nos move muitas vezes a fazer escolhas erradas.
eles estão aqui, nós recebemos paz, recebemos boas intuições, mas, a hora que a gente terminar o trabalho, muitos vão terminar daqui a pouco, outros vão fazer as visitas, ainda estão todos nesse movimento, depois a gente vai para a nossa casa. E é a partir deste momento que nós devemos o quê? Buscar manter essa chama que a gente acendeu aqui no centro viva, para que a gente não vá para a nossa casa fazer escolhas equivocadas. E a gente brinca, né? Se a gente assistir as palestras por aí, a gente brinca, né? A gente fala assim, vai no centro, toma uma pasta equilibrado. Sai na rua, alguém fecha a gente, ou aí pronto. Uma raiva já sobe aqui, que pronto, já desequilibrou tudo, exatamente. Já quer mandar a pessoa já para aquele lugar. Olha como é fácil a gente perder aquela conquista de paz que a gente levou aqui, ó. Todo um convencimento da espiritualidade durante a noite, traz a gente para o centro, ouve a palestra, vai para o passe, se concentra na oração, sente uma paz no coração. Basta que a gente vá atravessar a rua e uma pessoa distraída jogue o carro em cima da gente, mesmo a pé, para já subir um troço aqui em nós. E aí a gente já quer xingar, já quer brigar, já se desequilibrou. Só que aí a gente não consegue voltar para o nosso estado de equilíbrio rapidinho, igual a gente saiu, não é verdade? Eu não sei vocês, eu não consigo não. Mas eu tenho que ouvir muita oração, muito minuto de sabedoria, muita prece do Chico no YouTube. Mesmo assim, tem hora que o coração tá lá, você tá ouvindo a prece e o troço tá lá, né? Porque a gente começa a irritar. Mas eu estou falando isso aqui para me acalmar, tá me irritando. Por quê? Porque a gente entra num desequilíbrio tão grande que as nossas energias não batem com aquilo. É isso que Emmanuel vem dizer. Por quê? Porque são pequenas coisas que vão fazer grandes diferenças na nossa vitória ou na nossa derrota enquanto encarnados. E são coisas que a gente não dá valor. A gente não dá valor. A gente não dá valor a gente sair ali e sentir uma raiva, a gente não dá valor em olhar para uma pessoa e já sentir uma repulsa e nem vou olhar para a cara dessa pessoa. A gente vai achando normal. Às vezes a gente fala, opa, por que eu estou sentindo isso? Não, mais poder de Deus. Né? Bom, me desequilibrar por uma coisa que eu nem sei. Mas a gente não dá bola. E aí é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo que as grandes pedras se instalam na nossa vida. E a gente não percebe. Então, Emmanuel e André Luiz trazem para nós nessas obras essas explicações que estão inteiramente ligadas com as leis naturais, com as leis divinas que estão lá no livro dos Espíritos, na parte 3ª. Quando fala da lei de justiça, amor e caridade. Quando vem e fala, né, das leis da reencarnação, da lei de ação e reação. Tudo isso está dentro deste contexto. Por quê? As leis naturais regem a nossa vida. E elas vão nos dizer assim, nós só encontramos excessos de dificuldade quando nós nos afastamos das leis de Deus. Então, quando o homem sai do seu ponto central, que é focar em Deus, em suas leis, e começa a focar muito em si mesmo e nas leis materiais, é onde a coisa acaba saindo fora do controle. Mas enquanto nós estamos com a nossa consciência focada nas leis naturais, nas leis de Deus, nós conseguimos trilhar o nosso caminho com mais paciência. E aí a gente muitas vezes fala, mas aí eu saio das leis, Deus castiga. Não, Deus não castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos. É a nossa consciência que acusa a cada escolha errada que a gente faz. Porque no fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porque lá no livro dos Espíritos tem uma questão que diz, onde está escrita as leis de Deus? E eles nos dizem, na consciência, na nossa consciência. Então a consciência é o juiz de não engano.
A gente pode tentar nos enganar, mas nós não conseguimos, porque isso nos cobra todos os dias, de uma forma ou de outra. Então ele vai nos dizer ainda que a justiça divina e a reencarnação é o presente que vivemos, é o resultado do passado de escolhas acertadas ou equivocadas. Então hoje nós vivemos o resultado das nossas próprias escolhas. E quanto antes nós aceitarmos que o único culpado de qualquer coisa que aconteça na nossa vida somos nós mesmos, mais rapidamente nós encontraremos um caminho mais feliz. Porque quando a gente assume os nossos equívocos e muda o nosso olhar, a gente consegue caminhar mais rapidamente em direção a Deus, em direção ao que Jesus nos ensinou. Então por isso que ele vem e nos diz, né, que o presente que vivemos é o resultado do nosso passado. E os Espíritos nos dizem isso claramente quando eles falam: quer saber como é que vai ser sua próxima encarnação? Presta atenção no que você está fazendo hoje. Ah, não estou fazendo nada. Então você vai ter mais do nada que você está fazendo. Não tem mistério. É batata, gente. Não tem erro. Ai, mas eu isso. Ai, mas eu aquilo. Ai, mas a culpa é de todos que estão à minha volta. Pode ter certeza. Sua próxima encarnação vai estar repleta de tudo isso. Porque o nosso presente é resultado do que nós estamos fazendo agora. E aí, para a gente ir caminhando para o final, André Luiz, ainda no livro Ação e Reação, vai dizer assim: a justiça divina é a lei de retorno que nos devolve o fruto da semeadura para o qual aprendamos a cultivar com amor. Então ele vai dizer: a lei divina é a lei de retorno que nos devolve o fruto do que semeamos para aprendermos a cultivar melhor. É como se nós fôssemos plantar uma horta na nossa casa, plantamos tudo de qualquer jeito e nasceu um monte de tiririca. O que nós plantamos ali está sendo sufocado. O que a gente vai ter daqui 6 meses? Um monte de tiririca. Aí a gente vai ter que ir lá arrancar tudo, começar a plantar tudo de novo. Nós vamos ter o resultado daquilo que estamos semeando. E ninguém vai fazer o que cabe a nós fazermos. Ninguém. Nem o pai, nem a mãe, nem o Espírito de luz. Eu gosto sempre de visualizar uma coisa que me chama muita atenção quando a gente ouve as narrativas da trajetória de Jesus. Jesus passava entre multidões. Repare, dentro das narrativas, era um ou outro que era pincelado e vivenciava um milagre. Será que o resto não tinha problema? Por que era um ou outro? Porque era um ou outro espírito que efetivamente se conectou com a verdade e quis mudar. Acreditou piamente naquilo e foi rogar e se movimentou para ir atrás. Eu gosto sempre de lembrar da passagem do cego Bartimeu. Em meio ao grito da multidão, para que ele se calasse, ele continuou gritando. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Soltou tudo que ele tinha, que era a capa, e foi até o encontro do Cristo. Todo um movimento de largar o velho para ir em direção ao novo, para se transformar. E é esse movimento que Jesus e a espiritualidade esperam de todos nós. Como aqui no enredo, para que a gente largue as nossas capas dos ciúmes, da mágoa, dos melindres, da vitimização e vá de encontro com a verdade. Para que a gente possa efetivamente viver
como Jesus nos ensinou e como Jesus nos noticiou, né? Que o reino dos céus está ali sendo preparado. Mas está sendo preparado por quem? Por nós. Nós só vamos encontrar aquilo que nós fizermos. Se nós estivermos construindo nossa casinha espiritual na areia, o primeiro vento vai derrubar. Então nós precisamos alicerçar a nossa fé, a nossa vontade, para que a gente possa construir algo efetivamente concreto, que não vai ser uma palavra de alguém, o desdém de alguém, ou uma coisa errada que aconteça que vá fazer com que tudo se desmorone. É isso que Jesus dizia. E tomando ele por exemplo, ele foi criticado, ele foi apedrejado, ele foi xingado, mas mesmo assim, a certeza dele no Pai e naquilo que ele fazia era tanta que aquilo não abalava. Então a gente não pode deixar que coisas pequenas abalem a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa trajetória. Então a mensagem que eu tinha para hoje é essa, para que a gente coloque o nosso olhar efetivamente em nós e comece a entender quais são os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas reações que estão trazendo para a nossa vida dificuldades que muitas vezes a gente fala, nossa, parece que nunca vai acabar. Por que não acaba? Porque o que atrai ela também não acaba. E eu preciso acabar com o que está atraindo. Seja um medo, seja uma insegurança, seja um egoísmo, seja um ciúmes. A gente precisa acabar com a causa de tudo isso. Mas a gente só vai identificar isso se nós voltarmos o nosso olhar para nós mesmos. E tentarmos entender qual que é o ponto que precisa ser trabalhado. Então eu sugiro a todos vocês que façam a leitura desse livro, assim como da obra toda, porque essa obra ela tem muitas riquezas, né? Detalhes ali que vão abrir os nossos olhos para o nosso dia a dia e vão colocar luz em muitas coisas que a gente já leu, mas ainda não entendeu. Porque quando a gente visualiza situações reais, parece que as coisas afloram mais. Eu gosto muito de estudar dessa forma, porque isso nos traz uma visão mais verdadeira de como aplicar aquilo na nossa vida. E quando a gente lê nos exemplos que André Luiz nos traz, a gente fala, opa, às vezes sou eu. Opa, qual é o meu desejo central que atrai os obsessores para a minha vida? Porque a gente sabe que é assim que funciona. O nosso íntimo às vezes não é nem consciente, é inconsciente. Como é que eu vou trabalhar o inconsciente que eu nem sei? Através de muita oração, através de buscar, entender e ver isso na nossa vida. Essa é a nossa jornada, esse é o convite de Jesus, né? Para que a gente olhe para a gente e trabalhe o nosso melhor. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Carol, pela prevenção da manhã, que foi muito bem, assim, veio bem a contento, né? Então, eu costumo dizer que os ciúmes não é um sentimento, o ciúmes é um sentimento de posse, não é um sentimento de amor, é um sentimento de posse, porque quando nós temos confiança em alguém, nós não temos ciúmes dela, porque ninguém é dono de ninguém, né? Então, nessa lição que ela trouxe para nós, nesse livro, né, eu fiquei memorizando quando eu li, né, eu me emocionei muito com essa passagem que chegou uma oração refratária, que eles falaram, né, refratária, que não sabia como é que eles teriam que ir lá para resolver, né, e nós, às vezes, nós somos imediatistas, porque nós viemos aqui no centro, recebemos um passe, ouvimos uma palestra e a gente acha que está tudo bem. Aí nós saímos daquela porta para fora, nós não mudamos na nossa vida uma vírgula.
Tudo que nós ouvimos aqui dentro, nós esquecemos. É isso que a Carol falou. Uma pisadinha no nosso pé ali já é um motivo de nós revidarmos com raiva, com qualquer coisa, né? Então, a prece é que nos ajuda. Que Jesus já disse que nós orássemos e vigiássemos, né? Por quê? Por que vigiar? Porque a prece é necessário, mas nós temos que nos vigiar o nosso pensamento, as nossas atitudes, né? Então, cada palestra, cada conversa que nós temos com alguém, nós temos que pensar nisso, porque nós estamos na nossa zona de conforto e nós só queremos que as coisas boas aconteçam para nós. Mas nós não mudamos, não procuramos mudar 1 centímetro, 1 vírgula no nosso procedimento lá fora. Como é que nós queremos nos mudar? Nós achamos que uma vez que a gente vem aqui e recebe um passe, a gente já está imunizado das coisas ruins. Não. É nós que temos que procurar essa força dentro de nós, né? No orar e vigiar. Então, obrigada, Carol, E agora eu convido, né? Nós temos um aviso também que hoje, à tarde, nós vamos ter a fluidoterapia. E quem quiser participar desse atendimento tem que estar aqui antes da 1h30, porque é 1h30 que fecha, 2 horas. Nós chegamos 1h30, 2 horas a porta fecha, né? Quem quiser passar por esse atendimento, então que esteja aqui antes das 2 horas. E agora eu convido os companheiros do passe para nós continuarmos o trabalho de hoje.